Olá pessoal, beleza? Vamos aqui para mais uma videoaula do canal, uma aula sobre lógica booleana, que é para ajudar a entender algumas outras videoaulas que temos aqui no canal aí sobre portas lógicas, tá ok? Então vamos lá? O que é a lógica booleana? A lógica booleana ela foi criada pelo matemático britânico George Boole, né, que viveu entre 1815 e 1864. É largamente utilizado em áreas como computação, matemática, estatística, pesquisa operacional, administração e apoio à tomada de decisão. Uma função booleana com n variáveis tem 2 elevado a n combinações possíveis. Então, se você tem duas variáveis, você vai ter 2 elevado a 2 a quantidade de combinações que serão possíveis, ou seja, até 4 combinações possíveis. Mas o que é, de fato, aí a lógica booleana? Ela parte aí de uma ou mais proposições, que seriam aí as variáveis, e cada uma dessas variáveis pode assumir até 2 estados, verdadeiro ou falso. Então, e aí tem alguns operadores que vai decidir o resultado final, se vai ser verdadeiro ou falso, dependendo do valor das variáveis e do operador que estiver sendo utilizado. Vamos dar uma olhadinha nos operadores. Tá. Os operadores podem ser AND, OR, NAND, NOR, SHOR ou NOT. Tá? São variáveis, são operadores aí na língua inglesa, né, que traduzindo é e ou não e, o inverso, o NAND, ele é o inverso do AND, tá? O NOR é o não ou, o inverso do ou, o SHOR é um ou exclusivo e o NOT é um não, ou seja, é um inverso. Ou seja, sempre que minha variável tiver um valor verdadeiro e ela tiver dentro de uma função NOT aí, por exemplo, então ela vai assumir o valor falso, tá? Vamos ver agora aqui um exemplo aí com duas variáveis. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma variável A, eu tenho uma variável B e eu vou ter um resultado, certo? Mas qual vai ser o operador? Vamos utilizar aí o operador AND. Então, na minha variável A, eu tenho o valor falso e B também eu tenho o valor falso. A e B, se os dois são falsos, então o resultado também será falso. O AND ele só vai retornar verdadeiro se todas as afirmações, todas as variáveis, no caso aí só temos duas, né, mas poderia ter mais também, se todas as variáveis também forem verdadeiras. Outra combinação possível é o A assumir falso e o B assumir verdadeiro. Nesse caso, o resultado também vai ser falso, certo? Porque o E, ou seja, é falso e verdadeiro. Logo, o resultado é falso. Também pode assumir o A, pode assumir um valor verdadeiro e o B um valor falso. É outra combinação possível. Novamente, o resultado final vai ser falso. Por fim, as duas variáveis podem assumir o valor de verdadeiro. Quando isso acontece, o resultado final é verdadeiro. Então, se A é verdadeiro e B é verdadeiro, então o resultado, o x aí, vai ser verdadeiro também, certo? Então o AND ele vai retornar verdadeiro sempre que todas as variáveis tiverem valor verdadeiro. Caso contrário, se tiver uma aí com valor falso, ela vai retornar falso. Eu posso também fazer aqui, também pegar uma variável A, uma variável B, vou ver o resultado e utilizando aí a porta OR. A porta OR é a porta OU. Ela já é diferente da porta AND. Se a porta AND ela só vai retornar verdadeiro se e somente se todas as variáveis forem verdadeiras, o OR é diferente. Ele vai retornar verdadeiro se qualquer uma das variáveis forem verdadeiras. Qualquer uma das variáveis tiver um valor verdadeiro. Então, por exemplo, no primeiro caso, eu tenho o A falso, B falso. Logo, a saída vai ser falsa, porque A ou B, um dos dois teria que ser verdadeiro. Como os dois são falsos, então a saída é falsa. Agora, eu tenho o A falso e o B verdadeiro. Então, ou seja, A ou B, certo? Como o B é verdadeiro, então a saída vai ser verdadeira. Agora eu tenho um A verdadeiro e um B falso. Então, verdadeiro ou falso. Então, vai retornar para mim também um verdadeiro ali, tá? E por fim, verdadeiro e verdadeiro. Como as duas são verdadeiras, então o resultado vai ser verdadeiro também, tá? Então isso aí são as portas AND e as portas OR. As portas NAND e as portas NOR são exatamente os valores inversos, é o que a gente vai ver agora, tá?
Então eu tenho aqui numa porta NAND, eu tenho uma variável A, uma variável B e tenho uma saída X na porta NAND, certo? Uma condição NAND. Então o A pode assumir falso e o B falso. No AND, como que seria? Falso e falso daria falso, certo? Mas como aqui é NAND, ele inverte, vira verdadeiro. Ou seja, aqui toda saída, todo X, vai ser o inverso do que seria numa porta AND, tá? Então tem ali, agora, o A com falso, o B com verdadeiro, vai retornar verdadeiro. Na porta AND retornaria falso. Verdadeiro e falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro é a única proposição que na porta AND retornaria verdadeiro. Então aqui vai retornar falso, certo? Lembrando, a porta NAND, ela inverte o resultado aí da porta AND. Agora também para a porta NOR. A, NOR, B. Qual que seria o resultado? Então, por exemplo, FF numa porta OR retornaria falso. Então aqui vai retornar verdadeiro. F e verdadeiro retornaria verdadeiro. Aqui vai ser falso. Verdadeiro e falso retornaria verdadeiro e aqui também vai ser falso. E verdadeiro também retornaria verdadeiro, aqui também vai ser falso, certo? Então NOR e NAND é exatamente o inverso das portas OR, das portas OR e a porta AND, ok? Aí temos mais duas portas, que é a porta XOR, XOR e a porta NOT, tá? São as mais fáceis. A porta XOR, eu tenho aqui duas variáveis, A e B, certo? E a condição XOR. Qual que vai ser o resultado? Esse XOR, ele é quase igual ao OR. O OR, ele retorna verdadeiro se qualquer uma das variáveis tiver um valor verdadeiro. O XOR, ele vai retornar verdadeiro se apenas uma das variáveis tiver um valor verdadeiro, certo? Então, ou seja, o A vai receber ali, por exemplo, falso e o B falso. Então os dois são falsos, o resultado vai ser falso, não tem ninguém verdadeiro. Agora com A falso e B verdadeiro, o resultado é verdadeiro, porque o B é verdadeiro e o A é falso, tá? Agora com o A verdadeiro e o B falso, também vai retornar verdadeiro. Eu tenho apenas uma das minhas variáveis aí é verdadeira. Agora, se eu tiver as duas verdadeiras, A verdadeiro e B verdadeiro, o resultado final vai ser falso, porque o XOR é apenas uma das minhas variáveis, tem que ter o valor verdadeiro. Se eu tiver duas ou mais variáveis com valor verdadeiro, ele vai retornar falso. A porta NOT, na verdade, ela não é uma condição entre duas ou mais variáveis. Ela simplesmente inverte o valor de uma determinada variável. Quais são os estados que ela pode assumir aqui? O A pode assumir aí, na verdade, o estado verdadeiro ou falso, né? Tá duplicado aí, mas é só verdadeiro ou falso. O NOT, ele é representado por uma barrinha, essa barrinha aí em cima do nome da variável. Então, sempre que A for verdadeiro, A barra ou A NOT, NOT A, né, representado por essa barra em cima, vai ser verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso. Quando for verdadeiro, vira falso. Então, na verdade, ele apenas inverte o valor de uma determinada proposição. Certo, pessoal? Então, foi essa aí a videoaula de hoje. Vai ajudar aí para quem estiver trabalhando aí com portas lógicas, aí, utilizando o software Logisim, que tem outros vídeos aí no canal. Ok, pessoal? Então, obrigado e até a próxima videoaula.